Ela foi a única mulher a governar Judá e o fez com mãos de ferro. Filha de Jezabel, mãe de um rei assassinado e usurpadora do trono. Atalia é uma das figuras mais sombrias da Bíblia. Mas por trás de sua tirania, Deus preparava algo que ninguém esperava. Hoje vamos conhecer a história real da rainha que tentou destruir toda a linhagem de Davi e quase conseguiu. Se você gosta de histórias bíblicas fortes, com reviravoltas e lições para a vida, já deixa o seu like e escreve nos comentários. Você já conhecia a história de Atalia? O silêncio pairava sobre Jerusalém como um manto espesso de luto. O rei Acasias estava morto, tombara em batalha, traído pela própria imprudência, deixando atrás de si um trono vazio e uma mãe ambiciosa, com os olhos ardendo de fúria e poder. O povo mau teve tempo de chorar o rei que partira. No mesmo dia em que as trombetas anunciaram sua morte, outro som começou a ecoar nos corredores do palácio. O som das portas sendo trancadas, dos guardas mudando de posição e das espadas sendo desembainhadas. Atalia, mãe do falecido rei, não chorou, não rasgou as vestes, não cobriu o rosto de cinzas. Em vez disso, agiu. Seu plano era simples, brutal e, aos olhos dela, necessário. Destruir todos os descendentes reais que pudessem ameaçar sua ascensão ao trono. Não deixaria sobrar um só menino, nem os bebês de colo, nem aqueles que mal aprendiam a andar. Todos seriam eliminados. Em poucas horas, o palácio se transformou em um campo de extermínio silencioso. A linhagem real, a semente de Davi, era arrancada pela raiz, como se fosse erva daninha. Soldados percorriam corredores, invadiam quartos, arrancavam crianças dos braços de amas desesperadas. As mães gritavam, os gritos eram abafados, e Jerusalém calava, impotente diante da força cruel que agora se erguia. Atalia não era uma mulher comum, filha da infame Jezabel, rainha de Israel, e símbolo eterno de idolatria e perversidade. Ela herdara mais do que o sangue real. Herdara o espírito de controle, manipulação e destruição. O que Jezabel fizera com os profetas do Senhor no norte, Atalia agora fazia com a própria família no sul. E assim, ela subiu ao trono de Judá. Pela primeira e única vez na história, uma mulher governava o povo de Deus como rainha soberana. Mas não era uma liderança de paz, justiça ou sabedoria. Era o reinado do medo. A luz do templo parecia ter diminuído. As praças tornaram-se mais vazias, os rostos mais tensos, porque todos sabiam. Uma sombra havia se sentado no trono de Davi. Para entender Atalia, é preciso voltar ao seu início, ao seu berço de sangue. Ela nasceu no reino de Israel, filha de Acabe e Jezabel. Seu pai era rei, mas sua mãe era um furacão. Jezabel dominava não apenas o palácio, mas a alma do povo. Introduziu o culto a Baal com força e violência, matou profetas do Senhor, perseguiu Elias e encheu o reino de sangue inocente. Foi nesse ambiente que Atalia cresceu. Ela viu desde pequena que o poder se conquistava com medo e se mantinha com sangue. Casou-se com Jeorão, rei de Judá, unindo os dois reinos não pelo amor, mas por interesses políticos. E quando o tempo chegou, Atalia trouxe consigo o mesmo veneno de sua mãe, os altares de Baal, os rituais pagãos, os sacrifícios ocultos. Em pouco tempo, o templo do Senhor foi esquecido, coberto de poeira, enquanto as imagens de deuses estrangeiros brilhavam em praças e colinas. Atalia ensinou seu filho Acasias a seguir esse caminho. E ele seguiu, mas não por muito tempo. Uma guerra com Jeú, o novo rei de Israel, acabou com a vida do jovem rei. E então ela viu sua chance. O trono estava vazio e o sangue dos filhos de Davi ainda não havia secado. Com mãos frias e alma endurecida, ela eliminou todos os herdeiros visíveis e declarou-se soberana.
Mas havia um detalhe que ela não sabia. Um menino escapara. Um bebê, salvo por uma mulher corajosa chamada Jeoseba, irmã do rei e esposa do sumo sacerdote Joiada. Joás, o último ramo vivo da árvore de Davi, foi escondido no templo. Cresceu em segredo, protegido por muros sagrados que Atália temia profanar. Durante 6 longos anos, enquanto a rainha governava com punho de ferro, o verdadeiro rei crescia sob os olhos do Senhor. E a cada ano, a cada estação que passava, o povo murmurava baixinho, em voz de oração e esperança: o Senhor não se esqueceu de Davi. Enquanto Atália governava com olhos de águia e punho de ferro, acreditando que havia eliminado todos os riscos ao seu trono, uma centelha de esperança ardia em segredo, no coração do templo. Entre colunas silenciosas e véus sagrados, um bebê crescia longe da fúria da rainha. Seu nome era Joás, último descendente de Davi, aquele que deveria estar morto, mas vivia por causa da coragem de 2 pessoas: Jeoseba, irmã do rei morto, e Joiada, o sumo sacerdote. Jeoseba, em um momento de desespero e fé, arriscou sua própria vida ao tirar o menino do palácio na noite da chacina. Envolveu-o em panos e correu pelos corredores escondidos até o templo, onde seu marido, Joiada, cuidaria dele como filho. Por 6 anos, Joás viveu escondido em um mundo de silêncio e sussurros, entre cânticos sagrados e velas acesas. O som das orações se misturava às lições que recebia do sacerdote. O menino aprendeu a andar entre os levitas, aprendeu a falar com reverência e cresceu escutando sobre a aliança de Deus com Davi. Enquanto isso, Atália acreditava ter vencido. Ela mandava sacrificar em altares de Baal, estabelecia seus próprios sacerdotes e decorava Jerusalém com imagens pagãs. O templo do Senhor era deixado de lado, como ruína de uma fé esquecida. Mas ela não se atrevia a entrar ali. Havia algo que a detinha, talvez o temor dos antigos dias, talvez um instinto espiritual abafado. E esse espaço foi o santuário do segredo. O povo murmurava. Havia olhos que percebiam o vazio do palácio, vozes que lamentavam a ausência de justiça. Mas o medo era maior. Todos sabiam que Atalia era como serpente, rápida, mortal, silenciosa. Um olhar bastava para silenciar, um gesto para condenar. Porém, entre os sacerdotes, um plano crescia, um plano que se formava lentamente, como a aurora antes da luz. Atalia não reinava apenas com decretos, reinava com vigilância. Cada esquina da cidade tinha espiões, cada sussurro podia chegar ao palácio, e cada rosto suspeito era vigiado de perto. Ela se vestia com majestade, mas havia aço sob os véus. Suas palavras encantavam nas cerimônias públicas, mas nos bastidores, os açoites, as ameaças e o derramamento de sangue mantinham a ordem. Ela havia apagado a memória da linhagem real. Os escribas não falavam mais de Davi. As canções do templo foram silenciadas. Os livros da lei, esquecidos. O povo já não sabia se Deus ainda olhava por Judá. O medo havia se tornado religião. E no centro disso tudo, Atália reinava uma rainha solitária, adorada por poucos, temida por todos. Mas o que ela não via era o movimento dentro do templo. Joiada, agora um homem envelhecido, mas de espírito ardente, observava cada detalhe do mundo à sua volta. Ele sabia que Joás crescia forte e que o tempo da revelação se aproximava. Sabia também que muitos no povo ainda tinham fé. Fé em Davi, fé em Deus, fé no retorno da justiça. Então Joiada começou a agir. Em segredo, convocou os capitães da guarda, os levitas mais fiéis, os anciãos silenciosos que se lembravam dos tempos antigos. Cada reunião era feita à noite, sob juramento. Eles não sabiam como, mas sabiam por quê.
O menino escondido era a promessa viva de que Deus não havia abandonado seu povo. Enquanto isso, Atália percebia que algo mudava. Os olhares fugiam menos. Os rostos já não tremiam tanto. O silêncio das ruas parecia carregado de expectativa. Ela apertava a vigilância, punia com mais força, mas a inquietação crescia. A dúvida começou a corroer seu coração. Teria deixado algo escapar? Estaria mesmo no controle de tudo? Ela não sabia que no 7º ano de seu reinado, um som antigo voltaria a ecoar nas ruas de Jerusalém, o som das trombetas do templo, anunciando um rei escolhido por Deus. Um som que a faria correr desesperada, mas tarde demais. O tempo havia amadurecido como fruto no alto da árvore, pronto para cair. No 7º ano do reinado de Atalia, Joiada tomou coragem e agiu. O menino Joás tinha agora cerca de 7 anos. E, embora pequeno, carregava nos olhos a chama de uma linhagem antiga. O sumo sacerdote sabia que não podia esperar mais, o povo já estava inquieto. E a cidade, embora ainda submissa à rainha, fervia em silêncio. Joiada reuniu os capitães da guarda pessoal do templo, homens fiéis que ainda lembravam os tempos do rei Davi. Chamou também os levitas espalhados por Judá, homens discretos, mas firmes, que viam em Joiada a última coluna da verdade. Eles vieram ao templo como se fosse apenas mais uma cerimônia. Mas ali, nos salões sagrados e esquecidos, fizeram um pacto diante de Deus, restaurar a linhagem real. Foi então que Joiada revelou o segredo guardado por anos. Levou os líderes até o aposento oculto onde Joás morava, longe dos olhos do mundo. Quando viram o menino, muitos choraram. Era como se a esperança tivesse um rosto. Um descendente vivo de Davi, uma criança que sobreviveu à espada da rainha. As lágrimas vieram com facilidade, mas foram logo seguidas por determinação. O plano foi montado com cuidado. Dividiu-se a guarda do templo em 3 turnos. Um protegeria os portões, outro a entrada principal, e o terceiro o próprio rei menino. Foram instruídos a não sair de seus postos, a não temer e a não recuar. O dia escolhido seria o sábado, quando os levitas estavam em serviço, e as trocas de turno ocultariam melhor a movimentação. Enquanto isso, Atalia nada desconfiava. Estava ocupada com seus próprios altares e conselhos. O templo, que ela havia abandonado, agora se tornava o centro da revolução divina, e as trombetas, guardadas por 7 anos, estavam prestes a soar. O sol nasceu sobre Jerusalém como em qualquer outro dia, mas algo no ar era diferente. O templo do Senhor, outrora silencioso, começou a vibrar com uma energia que não se via há anos. Os portões se abriram com solenidade. Os sacerdotes tomaram suas posições. Os guardas estavam atentos. E então, Joiada trouxe Joás ao pátio principal, cercado de soldados com uma coroa nas mãos. Diante do povo reunido, levantou o menino sobre uma plataforma e o ungiu com óleo sagrado, dizendo em alta voz: "Este é o filho do rei, este é o rei de Judá." As trombetas soaram, os cânticos ecoaram. O povo aplaudiu e gritou: "Viva o rei!" A cidade estremeceu. Era como se Jerusalém respirasse pela primeira vez em 7 anos. A escuridão que pairava sobre o reino recuava diante da luz da justiça. O menino Joás, pequeno e surpreso, olhava em volta com olhos brilhando. A promessa feita a Davi estava de pé, mas nem todos celebravam. No palácio, Atalia ouviu os sons vindos do templo, o som das trombetas, os gritos do povo, o rugido da multidão. Franziu a testa, saiu às pressas, desceu os degraus de pedra, atravessou os corredores e, empurrando guardas e servos, correu para o templo com os olhos arregalados. Quando entrou no átrio, viu a cena. Um menino de pé, coroado, cercado por guardas e sacerdotes, enquanto a multidão ovacionava. Atalia rasgou as vestes e gritou com fúria: "Traição! Traição!" Mas sua voz já não comandava.
Ninguém mais se curvava. O povo olhava para ela com desprezo. Joiada deu a ordem: não a matem no templo, levem-na para fora. Os soldados a agarraram. Seus gritos se tornaram súplicas. Mas ninguém respondeu. Levaram-na pelos corredores, que antes ela dominava com arrogância. Passaram pelos muros do templo, pelos portões da cidade, até chegarem aos portões do palácio. E ali, onde havia iniciado seu reinado de sangue, Atalia encontrou seu fim. O corpo de Atalia jazia no chão de pedra, diante dos portões do palácio que ela própria havia tomado. Seus olhos, antes frios e calculistas, agora encaravam o vazio. Nenhum canto foi entoado por ela. Nenhum servo chorou sua morte. O povo de Judá, que antes se curvava por medo, agora levantava os olhos com alívio. A mulher que tentou apagar a linhagem de Davi havia sido vencida não pela espada, mas pela fidelidade de poucos e o plano silencioso de Deus. Joiada, o sumo sacerdote, não permitiu celebrações vulgares. Sabia que o momento era sagrado. Havia justiça, sim, mas acima de tudo havia restauração. A morte de Atalia não era uma vitória de homem sobre uma mulher, mas de Deus sobre a idolatria, a tirania e o esquecimento. A cidade, tomada pelo som das trombetas e pelo espanto, agora se via diante de uma nova, era liderada por um rei menino e guiada por um sacerdote sábio. O povo retornou ao templo. As colunas empoeiradas foram limpas. As portas, que durante anos haviam rangido fechadas, se abriram com força. Os levitas voltaram a cantar os salmos antigos. As oferendas queimavam de novo nos altares do Deus de Israel. O nome de Davi foi proclamado, e os anciãos choraram não de dor, mas de gratidão. Os guardas destruíram os altares de Baal. Os postes ídolos foram derrubados, queimados diante do povo. O sumo sacerdote Joiada ordenou que Matã, o sacerdote de Baal, fosse morto diante do altar que profanava o território santo. Assim, em um só dia, Judá foi limpo do veneno espiritual deixado por Atalia e sua mãe Jezabel. O povo, agora reunido, jurou fidelidade ao Senhor e ao novo rei. E Joás, ainda tão jovem, foi conduzido ao trono não por força, mas por destino. A profecia não havia falhado. A promessa a Davi permanecia viva. Os dias que seguiram foram de reconstrução. Joiada se tornou o conselheiro do pequeno rei, orientando seus passos com sabedoria e temor ao Senhor. Joás, embora ainda uma criança, mostrava-se atento, calmo e curioso. Tinha perguntas sobre seu pai, sobre o templo, sobre Davi, e todas as respostas que recebia eram regadas pela fé, não pelo orgulho da realeza, mas pelo senso de missão. Jerusalém florescia de novo. Os campos voltavam a ser cultivados. As festas sagradas retornaram ao calendário. As crianças brincavam nas ruas sem medo de soldados. Os homens voltavam a sonhar. As mulheres voltavam a cantar. O povo havia sobrevivido às trevas e agora caminhava sob a luz da presença de Deus. Joiada restaurou o pacto entre o Senhor e Judá. Convocou os anciãos, os chefes de tribos, os levitas, e ali, diante do altar, fizeram um novo compromisso: servir ao Deus de seus pais com integridade e justiça. Não mais ídolos, não mais pactos secretos. A fidelidade seria o escudo de Judá. A história de Atalia, no entanto, não foi esquecida. Pelo contrário, passou a ser contada geração após geração como advertência. Uma lembrança viva de que quando o povo se afasta de Deus, o trono se enche de trevas. Mas quando mesmo uma só alma permanece fiel, o Senhor prepara a libertação. Joás cresceu com esse legado. Cresceu sabendo que sua vida era milagre, sua coroa era graça, e seu trono um símbolo da aliança que nenhum inimigo, nem mesmo uma rainha cruel, poderia destruir. E assim, da escuridão do reinado de Atalia, nasceu uma nova aurora. O menino que deveria estar morto viveu. O trono que deveria ser usurpado foi restaurado. E Judá, por fim, voltou a cantar.
A história de Atalia não é apenas um relato sombrio do passado. É um alerta. Quando a verdade parece estar enterrada, Deus já prepara sua resposta no silêncio. Mesmo quando o mal parece ter vencido, a esperança continua viva, às vezes escondida, às vezes em silêncio, mas sempre presente. Porque a promessa feita por Deus nunca falha. Se essa história te tocou, deixa o seu like para que mais pessoas conheçam a justiça que vem do alto. E escreve nos comentários: você já conhecia o nome de Joás antes de hoje? Queremos saber o que essa história te fez sentir.